Amém. Pode se sentar, abrir a sua Bíblia no Salmo número 73. Salmo 73. Aleluia. Alguém, por favor, acende a luz aqui para mim. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus. E a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, as águas do copo cheio se lhes espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim: eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente, tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que acorda, e assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás como o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Vou repetir esse versículo. Pois eis que se alongam de ti, os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Amém? Todos nós já conhecemos a história do Salmo 73, já preguei aqui sobre esse Salmo. E quando nós lemos esse Salmo, nós vemos o salmista desiludido, ao ponto mesmo de querer desistir de tudo. Quando ele olhava para fora e via como os ímpios prosperavam, como as pessoas que não têm Deus pareciam que estavam bem, pareciam que estavam prosperando, blasfemavam contra Deus e a vida deles parecia que era boa.
E o salmista ficou a tal ponto desiludido com isso, que ele diz que se embruteceu, que o coração dele se azedou, ao ponto dele ficar com picadas nos seus rins. Tamanho foi a desilusão por ele ver como as pessoas que não tinham Deus e blasfemavam contra Deus prosperavam, e ele que se santificava, e ele que buscava fazer a vontade de Deus, ficava nesta angústia. E aqui eu quero deixar só um conselho para você. Só um, irmão. Só um. Quando você olhar para a janela, você pense uma coisa só. O que ele disse aqui, no verso 27, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Quando nós olhamos para as pessoas que estão afastadas de Deus, que estão longe de Deus, se pensamos que elas estão bem ou felizes porque estão afastadas de Deus, eu quero dizer para você que destruídos todos aqueles que apostatar é deixar de, é abandonar, e que o caso é específico, abandonar a Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não têm qualquer cuidado para abandonar a Deus, para abandonar as coisas de Deus, se decepcionam, olham para o ímpio e vejam o quanto o ímpio prospera, e eu que fico na igreja, e eu que fico jejuando, e eu que fico orando, e glória a Deus, porque eu fico na igreja, porque eu fico orando, porque eu fico jejuando, e porque eu fico fazendo a vontade de Deus, porque os que se apostatam serão destruídos, a Bíblia diz. A palavra aqui, irmão, é destruição. Seja qual for o motivo que alguém pense em abandonar a Deus, o Senhor está dizendo que aqueles que se alongam, o que é se alongar? Ficar longe, ir se afastando de Deus. Essa é a decisão mais tola que uma pessoa pode tomar. Se afastar do Senhor, ficar longe de Deus. Achar que viver no mundo e com o diabo é melhor. Achar que as coisas do mundo, as coisas que o mundo oferece, os manjares que o inimigo oferece, e eu te aviso que o diabo é bom em oferecer manjares, querido. E já te aviso que para o ímpio ele não precisa oferecer manjar algum. Os manjares que o inimigo oferece é para o crente desavisado. Desavisado. Perecerão. Eu vou repetir. Pastora, mas é a Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens. Porque a Bíblia foi... Irmão, eu não vou entrar nesse mérito da questão. Meu manual de vida, o manual de vida da igreja é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz, eu sei que vai acontecer. E a palavra de Deus diz, pois eis que os que se alongam de ti, não importa qual seja o motivo que faz com que você se afaste de Deus, não importa qual seja ele, se é a festa, se é o churrasco, seja lá o que for, se é alguém que magoou, ofendeu, não sei qual é o motivo, mas eu sei que a Bíblia diz que os que se alongam de Deus perecerão. Você sabe o que é perecer, irmão? É ir murchando, e murchando, e murchando, e murchando, até ficar nada. Os que se alongam, onde é que você está indo, querido? Aonde você está indo tão longe de Deus? Que motivo te leva a ficar longe de Deus? Arafânia era semanácia, alicâmias elemandácia, andelemádias. Assim diz o Senhor, onde você está indo? Onde?
Quando se trata das coisas de Deus, é cansativo, é enfadonho. Tudo que diz respeito a ler a Bíblia, jejuar, vir para o culto, é cansativo. Olha, eu fiquei uma semana fora e essa semana eu fiquei aqui a semana toda. E tem gente que eu não vi a semana toda. Como que alguém pode estar lá no mundo, achar que está servindo o Senhor, sem ter vindo no quartel-general, se encher da presença de Deus, aprender o que Deus está falando, ouvir o que Deus quer? Como pode? Como? 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 Os que se alongam, irmão, o meu coração está aflito neste dia. Os que se alongam de ti perecerão. Você pode ter 1.500 motivos, mas só tem uma coisa que você não pode fazer: é se afastar do Senhor, é se afastar da casa de Deus, é se afastar da presença de Deus. O dia que você fizer isso, irmão, vai se cumprir o que acontece depois da vírgula: destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Aí deixou de perecer para ser destruído. O que o salmista diz que mudou a mente dele? Porque ele estava pensando assim: não vale a pena servir a Deus, não vale a pena se esforçar, não vale a pena jejuar, não vale a pena suportar, não vale a pena. O que o salmista falou? Quando eu entrei no santuário de Deus, eu entendi o fim daqueles que estão lá fora sem Deus. Agora me escute, eu não estou aqui dizendo que os que estão lá fora não tem mais jeito, não tem mais solução. Vou te explicar, vou te falar. Só estão lá fora porque nós que estamos aqui dentro não estamos fazendo nada por aqueles que estão lá fora. Nada. E pior, que a gente olha para os que estão lá fora e acha que a vida deles é maravilhosa. O quê? A vida do ímpio é maravilhosa. A vida daquele que está sem Deus é maravilhosa. A vida daquele que fica lá nesse domingo, que é um dia de buscar ao Senhor, que é um dia que está no quartel-general, é um dia de saber o que Deus está falando, é um dia que aqui Deus fala, neste lugar Deus fala, aqui Deus dá a direção, aqui Deus mostra a direção. Mostra sim, fica lá no mundo, então estão no mundo. E a gente que é crente gosta de fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. Não, querido, vão perecer, porque nós não estamos firmados e não estamos dizendo para eles que eles vão perecer. Glória a Deus. Tudo errado. Nem eu me firmo e nem eu corro atrás de quem está afundando. As pessoas estão afundando. A gente olha a fotografia na internet e acha que está tudo lindo, maravilhoso. Não estão afundando, perecendo, morrendo de depressão, morrendo de angústia, de falta de perdão. E aí busca coisas e posta foto e busca as coisas. É engano do inferno, é engano do diabo. E a gente, ao invés de confrontar, ao invés de dizer, não, meu filho, isso é caminho de morte, a gente fica olhando para fora e falando, mas que vida boa que eles têm, mas que maravilha, eu acho que eu vou participar deste negócio também. Eu vou repetir para você gravar, vou repetir: os que se alongam de ti perecerão.
tu tens, olha que ele afirmou no verbo do presente aqui, tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Tudo. Não olha para a janela não, achando que a vida do ímpio é boa. Olha para a janela, para ir lá atrás dele e falar que a tua vida que é boa. Não, a gente já está se preparando, dividindo salas, eu já vou realizando meu sonho. Né? Então é você, eu não vou na tua casa buscar o teu filho, é você que tem que trazer ele. E eu sei que tem muito pai e mãe aqui que tem que mentir para a criança porque não quer vir para a igreja e não quer trazer. Mente, hoje não tem culto. Mente para a criança, só para não trazê-la para a igreja. Você vai dar conta disso, sabe por quê? Porque os nossos filhos são herança do Senhor. E um dia a gente vai ter que devolver. Quer ver como vamos devolver? Como vamos devolver? Então é nossa responsabilidade como pais. A igreja apresenta, a igreja faz. Irmão, acho difícil encontrar salas como nós temos aqui. Acho difícil encontrar. São salas muito preparadas, muito especiais. Professores que se esmeram no ensino. Agora, eu não vou buscar você na sua casa. Não vou. Depois fica adolescente, não quer saber da igreja, aí pronto. Ah, pastora, ora. Oro não. Quando você tinha que fazer a tua parte, tu não fez. Depois quer que eu oro? Não, senhores. Vem junto. Apoie. Esteja junto. Ajude. Ensine em casa. Leia a Bíblia. Em vez de ligar a televisão e o celular, leia a Bíblia para sua criança. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo número 2. Aleluia. Glória a Deus. Tudo embalado. Meu esposo fala assim pra mim, você fala, hein? Glória. Aleluia. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Irmão, eu amo esse texto da Bíblia. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou de novo, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Esse é o 49º livro da Bíblia, escrito por Paulo na prisão em Roma. Paulo visitou Éfeso 2 vezes. Se você quer saber disso, capítulo 19 e capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Ele passou por Éfeso
Depois ele volta na primeira viagem missionária, depois ele volta na terceira viagem missionária e ali ele fica por 2 anos. Éfeso é aquela cidade que adorava a deusa Diana. Paulo ficou ali e ele ganhou muitas almas ali. Muitas. E agora ele está preso. A sua primeira prisão, ele está preso em Roma. E a preocupação do líder com a igreja, a preocupação do líder em edificar os santos, ele chama de santos, ele chama nessa carta o povo de Éfeso de santos. O versículo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos. E a gente tem a ideia de santo, daqueles que morreram e depois de mortos fizeram lá os milagres e foram canonizados, mas Paulo está dizendo que santo é os que são fiéis em Cristo Jesus. É isso que ele disse aqui no verso 1, no capítulo 1, no verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quem é santo aí? Glória! Nós somos os santos. Santos não são aqueles que foram canonizados, tal, que eu não vou falar de idolatria hoje. Mas a Bíblia nos chama de santos. E Paulo escreve essa carta aos santos e ele ensina coisas lindas, irmãos, lindas. Essa carta aos Efésios é linda. No capítulo 1, ele fala sobre as riquezas do cristão. Ele descreve os nossos bens espirituais em Cristo. Aqui tem aquela oração de Paulo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então ele mostra para nós o que nós temos em Cristo, bênçãos espirituais. Aí no capítulo 2, irmão, ele vai falar não das bênçãos, mas da nossa posição, quem nós somos e onde nós estamos em Cristo. É no capítulo 2 que ele mostra isso. Se no capítulo 1 ele fala das riquezas espirituais, no capítulo 2 ele vai falar para nós, ele vai dar um retrato completo, irmão, de como é a pessoa não salva e como é a pessoa salva. Corroborando com aquilo que eu já disse no início. Como é o retrato. Ele vai deixar claro aqui como é o retrato da pessoa que não é salva e da pessoa que é salva. E no versículo 1 ele já fala logo: e vos vivificou, estando vós mortos. Então ele vai dizer aqui: aquele que está sem Cristo está morto. Morto não no sentido que a gente pensa fisicamente, mas morto espiritualmente, morto não sente, morto não entende. E é assim aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Você não entende, não sente nada, não sabe nada das coisas espirituais. É por isso que é tão difícil você falar com alguém que não tem Cristo e tentar passar para ela o que ele fez, o que ele faz, o que ele é. Porque está morto. E ela não entende. Aí o que você precisa fazer? Orar para que Deus abra o entendimento, para que Deus dê aquele momento e a pessoa ouvir e entender. Estando vós mortos em vossos delitos, em vossas ofensas e pecado. Ofensa e pecado. Morto, irmão. Desobediência. O pecado trabalha contra nós, irmão. O pecado trabalha contra nós. Então aquele que está sem Cristo está morto. Então não olha para fora achando que a vida dele é uma beleza. Porque não é. A tua que é uma beleza. Porque você tem Cristo. Pode olhar para fora e falar: nossa, eu queria ter a vida dessa pessoa. Eu não. Eu queria ter a vida de Cristo. Quero, tenho a vida de Cristo. Então, Paulo deixa claro: e vos vivificou, e sendo vós mortos em ofensas e pecados. É aí que fica difícil entender por que a gente, mesmo passando por tanta luta, tanta dificuldade, ainda canta, ainda adora, ainda serve a Deus. Porque, irmão, ele nos vivificou. Eu sei o que é ser morto. Eu sei o que é viver sem Deus.
Eu sei o que é viver sem o Espírito Santo. Eu sei o que é viver no mundo, irmão. E eu não estou interessada. Nem um pouco. Não tenho nenhum interesse nisso. Não olho para fora nunca para achar que a vida de quem quer que seja que não tem Deus é melhor que a minha. Nunca. Porque eu estava morta e Ele me vivificou. Você estava morto e Ele te vivificou. Te deu vida. Vida. Não é uma vidinha qualquer, não. É vida e vida com abundância. É vida em Cristo. É ser cheio do Espírito Santo. É uma vida abundante. Em que, noutro tempo andaste. Andava morto, andava no pecado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Já ensinei ontem. Quem tem o Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo, não é guiado pelo diabo, mas antes a gente era guiado pelo diabo. Gostava do pecado. Pecado era prazeroso. Pecar era gostoso. Mas agora a gente entende o que é. O inimigo mandava para cá, a gente ia para cá. O inimigo mandava para lá, a gente ia para lá. Fazia a vontade do diabo. Andava segundo o curso deste mundo. O texto diz, Paulo diz, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. E desobediência é coisa velha, irmão. Pensa num negócio velho. A desobediência, irmão, começa no Gênesis. Então a gente aprendeu a desobedecer faz tempo. E desobedecer a Deus, por quê? Porque foi assim a queda. A desobediência de um casal que trouxe a queda. Então, de desobediência a gente entende. Mas agora, a gente encontrou Cristo. E a gente aprendeu a obedecer ao Espírito Santo de Deus. Aprendeu a fazer a vontade de Deus. E se não está fazendo, vou repetir o que eu disse ontem. Tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos dirige para fazer o que é bom. E nunca o que é ruim. Então, eu não sei quem é que te guia. Quem é que te guia? Quem te guia? Oh, meu Deus! Entre os quais nós também. Paulo se inclui. E Paulo, mesmo antes de ter tido aquele encontro glorioso com Cristo, ele era um homem zeloso das leis. Zeloso, era assim, irmão, era assim. Aí tem aquele encontro glorioso com Cristo e todo aquele zelo dele, tudo aquilo que ele pensava ser certo, ele descobriu que não era nada. Que agora ele sim tinha conhecido o que é certo, o que é verdadeiro. Então ele vai dizer, antes todos nós andávamos nos desejos da nossa carne e fazendo a vontade da carne. Já expliquei ontem isso. Eu estou somente continuando o que já ensinei ontem. E éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também. Sabe o que é isso? Era condenado. Condenado. Na cruz do Calvário. Era eu que devia estar lá. Pastora, eu já sei de tudo isso. Vai ouvir de novo. Vai ouvir de novo. Que às vezes a gente esquece que o condenado era eu. O condenado era você. Mas Jesus foi lá e trocou de lugar. Trocou de lugar comigo e com você. Morreu no meu lugar. Morreu no teu lugar. A condenação era minha. Eu estava condenado. É isso que esse versículo diz. Fazendo a vontade da carne, os pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Condenados. Mas Jesus, mas Deus, verso 4, mas Deus que é riquíssimo. Ah, se não fosse. Fala a verdade, se Deus não fosse riquíssimo em misericórdia, irmão. Você estava onde? Hein? Estava onde? Se Deus não fosse riquíssimo em misericórdia. Estava onde?
No mundo, pastor. No mundo. O que é que o mundo tem para oferecer? Dor. Dores, irmão, dores. Nunca vi uma geração tão frustrada, tão abatida, tão sem rumo, frustrada, uma geração frustrada, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, um amor inexplicável. Ele pega um condenado e faz uma aliança. Faz uma aliança. Em Cristo, Cristo, o Senhor fez uma aliança conosco. E numa aliança, tudo que é meu é teu. Vamos combinar? O que é que eu tinha mesmo? Dores, angústias, doenças, condenação, morte. O que é que ele tinha? Saúde, vida, salvação. Eu não tinha nada de bom, mas ele tinha tudo de bom. Ele faz uma aliança comigo para mudar a minha história, mudar o meu destino. Para onde você está indo, irmão? Para onde você está indo, irmão? Para onde você está indo, irmão? Para onde? Se o caminho é Jesus, se a direção é Jesus, se por causa da misericórdia dele, ele te chamou, ele te amou, ele nos amou, o Senhor nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Fala a verdade, irmão. Isso não é um versículo para dar um estrondo de glória a Deus? Nos amou, nos ressuscitou. Ele nos amou, ele fala que ele teve, que ele nos amou, ele nos ressuscitou, ele nos exaltou e nos guardou. É isso que esse texto vai dizer até o fim. Ele te amou, irmão. Ele te amou. Quando ele ressuscitou Jesus, Aleluia. Enviou o Espírito Santo. Tudo isso por amor, irmão. Como é que você pensa em jogar fora tudo isso? Como? Para trocar por um lixo de cerveja, um lixo de cigarro, um lixo de prostituição, um lixo, trocar a glória de Deus, a bênção de Deus, por um lixo do mundo. Trocar a glória de Deus por alguns minutos de sexo fora do casamento, porque sexo é para dentro do casamento. Trocar tudo isso por uma amizade falsa, fingida, que vai te levar para o buraco. O Espírito Santo de Deus me manda dizer que essa amizade vai te levar para o buraco. Você está trocando a bênção de Deus por um prato de lentilha, daquela lentilha que não cozinhou direito. Você está trocando o céu pelas profundezas do inferno. E acho que é bacana. Tô bacana. Não, tá perecendo. Não é bacana. Nós temos o amor de Deus, a vida de Deus, o Espírito Santo. E aí eu troco tudo isso por qualquer lixo.
custoso, doloroso para mim ver as pessoas perecer. Custoso, irmão. Pensa em algo que deixa meu coração angustiado. Em saber que a gente tem a glória de Deus e a gente troca tudo isso pelo lixo do mundo. É custoso para mim, não é custoso para qualquer pastor, eu acredito eu. Pelo menos aquele que tem amor pelas almas. Pelo menos aquele que tem amor pelas almas. É custoso para um pastor que tem amor pelas almas ver as pessoas se revolvendo no lixo do mundo. É custoso para mim. É doloroso. É doloroso saber, é doloroso. É angustiante ver as consequências e as dores e tudo que vai passar. E é doloroso para mim, como líder. Triste. Não sei a maioria dos líderes, mas para mim é. Para mim é. Nos ressuscitou juntamente com Ele. Nos fez. Oh, irmão, olha a nossa posição. Como é que você troca a posição de se assentar nos lugares celestiais para se assentar na roda dos escarnecedores? Para se assentar no lixo do mundo? Como é que você troca os lugares celestiais, meu irmão, para se enroscar em qualquer pessoa que não tem Deus, para se envolver fisicamente com quem não quer compromisso com nada, com quem não tem compromisso com nada? Como? Alguém que tem uma posição em Deus. Como? Nos ressuscitou juntamente com Ele. Quando Jesus saiu daquele túmulo, nós também saímos. O Senhor nos libertou para sermos livres. Pelo amor de Deus, não volte a se sujar. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade. Sabe por que você está no mundo ainda? Vou te contar. Você presta atenção. Que agora subiu aqui. Você ainda está nesse mundo. Porque Deus está esperando que você faça alguma coisa pelas almas. O dia que você não fizer mais nada pelas almas, tu abre teu olho. Incomoda esta palavra? Esse é o problema que nós estamos vivendo hoje. A gente não quer ouvir, incomoda, dá enfado, dá um monte de coisa. Mas eu vou dormir em paz. E se eu morrer amanhã, eu morro em paz. O tanto que eu lutei pelas almas, o tanto que eu chorei, o tanto que eu preguei, o tanto que eu ensinei. Eu fecho meus olhos aqui, com a minha missão cumprida, em ter avisado, em ter assistido, em ter falado, insistido de novo, insiste outra vez, e ora, e chora, e ensina, e grita, e ensina. Eu morro em paz e durmo em paz. Glória a Deus. Avisando, todo dia, avisando. Porque você foi salvo pela graça. Foi de graça. Mas não tão de graça assim. Porque foi o sangue de Jesus, sangue precioso, sangue carmesim, derramado na cruz do Calvário. Todo o sangue, todo o sofrimento de Jesus, para você voltar a se revolver no lixo, na lama, na sujeira. Olha para a cruz, irmão. Pela graça
graça sois salvo. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não foi nada que você fez, irmão. Foi de graça. Foi de graça. O sangue de Jesus derramado na cruz por você. Como é que você tem coragem de pegar o lixo do Satanás de volta? Como? Ou, ao menos, pensar nisso. Porque às vezes não pega de volta e fica como eu ensinei ontem, morrendo de vontade de ir. Morrendo de vontade de fazer, aí não faz, porque o que vão pensar de mim, aí fica frustrado, aí fica cheio de problemas emocionais. Irmão, eu não sirvo a Deus porque ninguém me mandou, eu não sirvo a Deus obrigada, eu sirvo a Deus porque é a melhor coisa que pode ser para a minha vida. Pela graça, foi salvo. Não foi com prata, não foi com ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Precioso sangue, o condenado era eu, o condenado era você. Ele morreu em teu lugar, pelo amor de Deus. Ressuscitou. Pelo amor de Deus. Você está fazendo? O que é que você está fazendo, meu irmão? Uma condenação ainda maior virá sobre aqueles que conhecem a verdade e faz, conhecendo a verdade. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura tua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus te salvou e espera algo de você. O que Ele espera de você? Você olhe pela janela das pessoas que estão lá fora, tenha misericórdia, compaixão, dá valor à tua salvação e leve a salvação para aquele que está perdido. Leve a salvação para aquele que está em condenação. Leve aquilo que você aprendeu, aquilo que Deus deu para você, para alcançar outras pessoas. É para isso que você está vivo aqui. É por isso que você está vivo hoje. É isso que Deus espera de mim e espera de você. Amém. Fica de pé. Vou repetir o que eu disse no início. Seja qual for a dificuldade e a luta que você esteja vivendo, vale a pena servir a Deus. Ainda que seja com todas as dificuldades e lutas. Vale a pena. Vale a pena.